tem algumas coisas, meus amigos, quando você fala em holding, que são intransponíveis. Primeiro, inevitável fazer aquela introduçãozinha, né? O que seria a holding? Existem várias modalidades de holding, classificações de holding, classificações criadas aí pela doutrina, digamos assim, né? Criadas aí pela prática jurídica. Não existe lá uma legislação específica sobre holding, ou não existe lá uma modalidade societária denominada holding, né? Não existe. Mas as holdings são organizações utilizadas ou formas de organizar patrimônio via pessoa jurídica. Eu acho que essa definição fica mais objetiva, mais clara. A holding é uma forma de organizar patrimônio via pessoa jurídica. De várias pode ser para fins para facilitar questões ou viabilizar ou diminuir questões tributárias. E aí vai ter vários objetivos. Mas eu acho que esse guarda-chuva, esse grande guarda-chuva, ele serve para contemplar todas as questões envolvendo holding, pessoa jurídica para organizar patrimônio. Não é uma modalidade societária, na medida que as nossas modalidades societárias, elas são números cláusulos, né? Números fechados, restritos. Não, a gente não existe como criar modalidades societárias. Modalidades societárias, sociedades empresárias, só existem aquelas lá da nossa legislação. Né? Então, só aquelas que estão na legislação, a limitada unipessoal, sociedade de nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, sociedade anônima, sociedade limitada, enfim, só aquelas que, sociedade de cota de participação, né, que aí são variação de outras modalidades societárias, mas o fato é que para você ter uma sociedade empresarial, uma pessoa jurídica, tem que ser aquelas previstas lá no código, na legislação. Você não pode inventar uma modalidade. Então, não existe a sociedade limitada, existe a sociedade anônima, mas não existe a sociedade holding. Volto a dizer, o holding é o nome que foi dado, classificado, para essas sociedades, que pode ser uma sociedade limitada, que pode ser a sociedade anônima, aliás, as duas mais utilizadas, que podem ser formatadas para funcionar, para funcionar como uma holding, para funcionar para organizar patrimônio. O sujeito tem lá a padaria, o supermercado, né, um supermercado lá, sociedade limitada. Ele vai fazer as atividades dele lá ligadas à venda, né, à comercialização de produtos na área de supermercados. Ok? Ok. Esse é o objeto dele. Agora, existem sociedades cujo objeto pode ser organizar, gerenciar patrimônio. Inclusive, até existe a classificação, né, inclusive tributária, com relação a isso. Você pode, sim, instituir uma sociedade, seja limitada, seja SA, com um fim especificamente para organizar patrimônio, para gerir patrimônio, para funcionar como essa holding, ok? Inclusive, você pode ter sociedades que tenha cotas ou que tenha ações em outras sociedades. Aí sim, realizando efetivamente ou instituindo efetivamente uma holding. Né? Porque muito se fala em holding, mas que na verdade não é uma holding, é só uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica para organizar o patrimônio, porque a holding, pelo menos na sua ideia inicial, ela vai ser ou uma controladora, ou uma controladora, e vão haver outras empresas. Né? E vão haver outras empresas. Mas existem casos que aqui no Brasil trata-se também como holding, que é apenas uma pessoa jurídica,
mas que essa pessoa jurídica exerce essa função de holding na medida que ela organiza patrimônio, seja para fins sucessórios, seja para fins administrativos. Ok? Ok. Acho que não tem nenhuma dúvida nesse aspecto e nem pode ter, né? Porque esse é o beabá. Uma vez entendido isso, aí nós vamos lá para a tal da prática da holding, né? Tinha uma época que até falavam que o inventário ia acabar. Agora até que tá bom, que eu tô vendo assim, pelo menos isso não tem, pelo menos o que chega em mim aqui, não tem falado tanto isso, assim, como se a hold fosse o antagonista ali do inventário, né? Ou é inventário ou é hold. A hold veio para substituir. Não é isso, né, gente? Você pode muito bem realizar uma hold planejando, pensando no inventário. Caso no inventário de forma supletiva ali, o inventário, por exemplo, de determinadas cotas daquela hold. Nós vamos falar disso quando a gente falar do fim dessa sociedade, né? Ou do fim da hold, quando você vai. Porque tudo tem um começo, meio e fim, né? Mas começa com essa intenção. Organizar patrimônio. No nosso caso aqui, organizar patrimônio para fins sucessórios. Ou até mesmo organizar patrimônio para eventual, pensando, sim, facilitando um eventual. Pode. Dessa aula, que eu até intitulei Holding em Regime de Bens, mas ela é até mais ampla. Deveria ser até assim, depois que eu pensei a aula, que já estava divulgando, eu pensei, não, deveria ser o que é inegociável na holding. E o regime de bens é um deles. Nós já vimos, as sociedades, né, a holding é pessoa jurídica. Pessoa jurídica, você não inventa uma pessoa jurídica, é limitada àquela da lei. Ok? Ok. As mais utilizadas, eu vou até falar mais sobre isso, é a limitada e a SA. Por alguns motivos que eu vou falar. Então, isso aí tá claro. Agora, quando você funda, né, ou cria, ou abre ali, né, e se inicia uma sociedade empresarial, ou você vai ter cotas, no caso, por exemplo, de uma sociedade limitada, ou você vai ter ações, no caso de uma sociedade anônima. Agora, você pode ter o seu cônjuge como seu sócio? Pode. Pode ter o cônjuge como sócio? Pode. A exceção está lá no artigo 977 do Código Civil, que fala que o cônjuge só não vai poder ser sócio no caso de comunhão universal de bens e no caso de separação total de bens. Nos outros casos, ele pode ser sócio. Ok? Ok. Agora, você nunca pode utilizar de cotas societárias para burlar eventual direito do seu cônjuge. A norma de família funciona como uma norma pública, uma norma cogente. Então, vamos ser mais específicos. Eu sou casado com um regime de comunhão parcial de bens. Posso ser sócio da minha esposa? Posso. E aí eu instituo a jurídica para facilitar a administração do nosso patrimônio e dou uma maior titularidade de cotas para mim, ou cotas mais valiosas para mim, em detrimento da minha esposa. E nós somos casados com comunhão parcial de bens. No meu exemplo aqui, essa empresa foi constituída depois da nossa união. Logo, deve ser objeto, num eventual divórcio, partilha, meio a meia. O fato de eu ter mais cotas que ela, ou cotas mais valiosas, ou seja lá o que for, lá dentro da engenharia societária, não vai me blindar, para usar o termo que o povo fala aí, de conferir à minha esposa metade de todo o patrimônio que eu tenho adquirido após o casamento.